Será que vale a pena investir em Sequoia SEQL3? Será que dá para ganhar muito dinheiro com essa ação? Essa ação, essa empresa, é uma das que estão sendo muito discutidas aí recentemente. E um dos motivos desse fato estar acontecendo, né, de estar chamando muita atenção, é o fato que a empresa, as ações aí no momento que eu gravo esse vídeo, as ações caíram já mais de 70% aí nos últimos 12 meses. Isso acaba chamando muita atenção dos investidores. E outro fato que saiu aí relevante é que o Alaska, né, o fundo Alaska, ele está investindo nas ações da Sequoia também. E se vocês lembrarem, alguns anos atrás, o Alaska fez investimento na Magazine Luiza lá pelo ano de 2015, mais ou menos, e multiplicou esse investimento por centenas de vezes, né? Multiplicou muito ali os seus investimentos. E naquela época a Magazine Luiza estava perto de quebrar ali, né? Então eles fizeram um excelente investimento e as ações multiplicaram. E aí os investidores ficam querendo, né, a próxima Magazine Luiza naquele período que foi de boom, né, de muito crescimento. E o Alaska ele fez também um outro investimento numa empresa chamada Login e multiplicou por algumas vezes esse investimento. E as pessoas sempre ficam ali atentas. Se o Alaska está investindo ali, eles pensam que pode ser uma grande oportunidade. Por isso surge esse burburinho, né, para ver ali as ações da Sequoia, será que vale a pena investir? Será que tem um grande potencial de multiplicação, como a Magazine Luiza ou como a Login? E é isso que você vai acompanhar nesse vídeo aqui agora. Peço que vocês acompanhem o vídeo até o final, para vocês entenderem o que a empresa faz e qual a minha opinião, né? Se vale ou se não vale a pena, se a empresa está barata, se não está, se ela tem um grande potencial, se não tem. Então, acompanhe o vídeo até o final, que vocês vão entender tudo sobre a Sequoia, SEQL3. E antes de mais nada, eu queria me apresentar aqui para vocês. Se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, sou fundador da Evolio Consultoria de Investimentos, que é a nossa consultoria credenciada na CVM, e eu também sou dentista de formação. Eu queria já de imediato pedir um grande favor para vocês aqui, e esse favor vai me ajudar demais, né? Se eu estou te ajudando de alguma forma aqui, fazendo essa avaliação, você vai me ajudar dando um like nesse vídeo, então aperta nesse joinha aí. Você vai me ajudar muito se inscrevendo no meu canal, então clique nesse botãozinho aí para se inscrever. E você vai me ajudar mais ainda, se você gostou desse vídeo, você vai compartilhar com outras pessoas, porque isso vai fazer com que meu canal ele seja visto por outras pessoas e eu consiga crescer um pouco mais o meu canal, tá? Então, dê um joinha, se inscreva e compartilhe com outras pessoas, com outros investidores, amigos que estão pensando em investir em ações ou na ação da Sequoia. Então vamos lá para o nosso vídeo falar sobre a Sequoia. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai avaliar uma empresa é o que a empresa faz, né? Qual a história dela, o que ela faz, qual o modelo de negócios. E basicamente a Sequoia é uma empresa de logística que emprega tecnologia nesse serviço de logística e ela é a líder entre as empresas privadas aqui no Brasil, considerando o número de entregas realizadas no mercado de e-commerce aqui no Brasil. E ela foi fundada em abril de 2010 com o objetivo de ser uma das maiores empresas do segmento de transporte e logística do país. Basicamente você entendeu, né, que a Sequoia é uma empresa de logística. Ela usa tecnologia para esses serviços de logística, foi fundada lá em 2010, mas como é que funciona o seu modelo de negócios, né? Como é que funciona a empresa ali por dentro? Basicamente, uma das características da Sequoia é que ela é uma empresa enxuta, né? Ela não tem tantos ativos, é chamado de asset light. Por quê? Porque 97% da frota de veículos dela são terceirizados ou são alugados. E isso faz com que ela tenha mais flexibilidade operacional. Ela pode simplesmente aumentar a sua frota ou diminuir a sua frota sem ter que ali injetar muito capital para isso, né? Então ela não precisa de muito investimento, já que usa uma frota ali terceirizada ou alugada. E quais são os serviços, né, que ela oferece? Para isso eu vou te mostrar algumas imagens aqui agora. Primeiro essa imagem aqui.
Ela tem basicamente ali três segmentos, né? Entrega expressa, B2C, né, para o consumidor final, soluções de negócios entre empresas, que é o B2B, e serviços de logística. Eu vou falar de cada um delas aqui. Primeiro, a entrega expressa, né, a B2C. Então ali dentro ela tem entrega expressa, né, até 48 horas em regiões metropolitanas, né, grandes cidades. Também tem entrega para e-commerce e clientes de venda direta. Entrega no mesmo dia, até 4 horas, em algumas cidades específicas. Tem a questão aí da logística reversa, múltiplas origens e shipping from store. Além disso, aí na parte de serviços de logística, ela tem aí o fulfillment e cross-docking, que são operações desde o recebimento do pedido até entrega e transbordo da mercadoria. Armazenagem inclusive de bens de alto valor agregado. Ela também tem serviços de alto valor agregado, incluindo montagem leve, instalações, reparos, manutenções e outros serviços. E aqui na parte de soluções B2B, ela também tem ali o serviço de FTL, que é quando você ocupa ali um transporte inteiro, né, um caminhão inteiro para fazer uma entrega. Tem o LTL, que é quando o lojista ali ele não consegue ocupar um caminhão inteiro, então tem encomendas de vários clientes ali dentro de um mesmo caminhão, né, que é o LTL. Tem outros serviços aí, logística reversa e field service. Além disso, a Sequoia, ela também tem, e eu vou mostrar para vocês aqui diretamente do site dela, ela tem produtos digitais também. E que o cliente vai lá, ele assina, né, o lojista ele vai lá e assina. Nesse caso aí a SFX, que é uma plataforma para o e-commerce de pequenos e médios vendedores. Como é que funciona isso aí? O vendedor ele vai lá e cadastra, né, conheça a SFX, entregamos o mais rápido para seu negócio vender cada vez mais. Então ele vai lá, faz o seu cadastro, eles coletam, né, em qualquer lugar sem custo para o lojista, né, eles passam frete ali para o cliente. Atendem mais de 3.360 municípios, sem volume de pedido mínimo e faturamento mínimo, 100% seguro e rastreável. Aqui ele tem um vídeo falando como é que é. Quem pode usar? Ali, micro, pequeno e médio empreendedor, grandes redes, marketplace, integradores de frete. E aqui ele fala para fazer o cadastro no FX, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então ele atende desde pequenos, médios e até grandes lojistas. E tem outra plataforma, né, um outro produto digital, que é a Frenet. A Frenet ela é uma plataforma de soluções digitais de frete para o mercado B2C, ou seja, para o cliente final, trazendo a integração do site do vendedor com as transportadoras, calculando frete, prazo, integrando automaticamente mais de 300 soluções de fretes. E aí basicamente você entendeu, a Sequoia é uma empresa de logística, ela atua ali fazendo a parte B2C para o cliente final, B2B, né, a relação entre empresas, tem produtos digitais, que é o SFX, que ele faz ali a coleta, entrega dos produtos, e ali ele cobra um frete para os clientes. Tem a parte da Frenet, né, que é a plataforma de soluções digitais ali, integradas da Sequoia, e ela tem ali, ela é asset light, ela tem poucos veículos ali na frota, a maioria é alugada e terceirizada, e é assim que funciona o modelo de negócio dela. Basicamente, o cliente contrata ela e ela faz toda a solução, a distribuição ali desses produtos para esses e-commerces. E aí você fala, beleza, Guilherme, já entendi o que a empresa faz, mas será que é uma empresa viável? Será que ela dá lucro? Quais são os indicadores? Será que ela paga bons dividendos? E é isso que você me pergunta. Em relação aos dividendos, eu fui lá no Estatuto Social e eu vi que o mínimo de dividendo que ela deve pagar é 25% do seu lucro líquido. Então, em teoria, 25% do lucro tem que ser distribuído em forma de dividendo. Logicamente, esse é o mínimo, mas pode ser que a empresa ela distribua mais, se assim ela preferir. Mas, já dando um spoiler aí, como a empresa nunca conseguiu acumular ali uma reserva de lucros, né, ela nunca deu lucro consistentemente, ela nunca distribuiu dividendo, desde que ela abriu seu capital na bolsa. E para você entender um pouco mais, eu vou falar um pouco mais sobre a empresa, sobre os números da empresa agora, né? Você já entendeu o modelo de negócio e agora precisa entender os números, né? Basicamente hoje, ela é considerada uma microcap, ela não é nem uma small cap, porque o valor de mercado dela, a depender do momento que você veja esse vídeo aqui,
ela está ali próximo aos 400 milhões de reais valendo na bolsa. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, aí a depender do momento que você está vendo esse vídeo. E a dívida líquida da empresa hoje, ela está quase em 640 milhões de reais. Então ela vale 400 milhões de market cap, né, quanto que ela vale na bolsa, e tem ali próximo de 640 milhões de reais de dívida. E boa parte dessa dívida, essa dívida líquida, já vence no ano de 2023 e outra parte em 2024. Então ela tem um montante razoável ali de dívida já vencendo nos próximos 2 anos aí. E a empresa não dá lucro. Nos últimos trimestres aí foram prejuízos grandes, inclusive. Continue acompanhando aí. E aí quando ela coloca lá lucro líquido ajustado, aí você vai ver e fala, poxa, teve um lucro aqui. Um lucro líquido que ela deu aqui no terceiro trimestre, por exemplo, de 2022, ela botou lá lucro líquido ajustado de 8 milhões e meio de reais. Mas eles ajustam por algo que não é recorrente, né? Então você, só foi uma vez ali, teve alguma despesa ali excepcional, isso não vai voltar a acontecer. E um dos gastos não recorrentes, que foi ali a amortização de intangíveis, que foi um impacto de mais de 20 milhões de reais, mas a empresa, se ocorre alguma coisa desse tipo, imediatamente ela vai para um prejuízo ali, né? Então foram 20 milhões de reais com esse impacto. E ali o lucro mesmo, o lucro real, né, contando com esse não recorrente, foi um prejuízo de mais de 11 milhões de reais ali. Mas na minha opinião, a empresa ela tem que ser capaz de ter uma margem suficiente para que esses impactos não recorrentes deem lucro mesmo assim. Então ela tem que ter uma boa margem para que impactos como esse, que apesar de serem não recorrentes, acontecem de forma recorrente. Então ela tem que ser capaz de ter uma margem ali interessante para poder, mesmo assim, ter uma pequena redução de margem, mesmo assim, dar lucro. E para a gente entender por que isso acontece, a gente vai dar uma olhada em alguns indicadores. E para isso eu te mostro aqui o indicador de margem, né? A margem líquida da Sequoia. Você vê que a margem atual está em menos 3,74, ou seja, é uma margem negativa porque a empresa está dando prejuízo. Só que nos dois momentos, basicamente, ali que ela teve uma margem positiva, a margem foi inferior a 1%. Em um momento foi 0,97% e outro foi 0,7%. Então, a empresa que dá prejuízos constantes e quando dá lucro, a margem é muito pequena. Vamos continuar olhando aqui alguns números da empresa, né? Esse outro aqui é a dívida líquida sobre EBITDA. Ou seja, qual a dívida da empresa em relação ao seu EBITDA, né, que é o lucro operacional. É o lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação. Ela tem uma dívida líquida em relação ao seu EBITDA ali atual de 2,67 vezes. Eu considero, e principalmente para uma empresa que não dá lucro líquido, né, ela está dando um EBITDA positivo, mas o lucro líquido não é positivo, né, ou seja, um prejuízo líquido ali, eu considero uma dívida bem elevada. Né? E a gente continua olhando aqui ao passado, né, isso que é o que já aconteceu. E aqui é o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI. Você vê que o ROI médio dela é de menos 4,59. Então, historicamente, ela só destruiu o valor para o acionista. O atual é de menos 12,87. Então, o ROI médio é negativo. Ela já teve ROI positivo, mas um ROI muito abaixo do custo de oportunidade, que é a taxa Selic. ROI muito baixo. E atualmente ali está negativo. E a gente continua olhando aqui mais números da empresa. Preço sobre valor patrimonial. Quando a gente olha um ROI, que um ROI, no caso dela, é até negativo, a gente espera que ela esteja negociando com um desconto muito grande frente ao seu patrimônio líquido, né? Já que ela está destruindo o valor ali do seu patrimônio. E quando a gente olha o atual, é de 0,7. Não é tão abaixo assim, né, o desconto tão grande frente ao patrimônio líquido. Então, ainda assim, eu acho, poxa, para ela ter um ROI daquele jeito, eu esperaria um desconto ali muito grande do seu patrimônio líquido. E não é o que acontece com a empresa. Mas aqui tem um número positivo, né? A receita líquida vem crescendo, né? Se você olhar aí, ela cresce aí trimestre após trimestre. E quando a gente sai da receita e vai para o lucro, a gente vê isso aqui.
Ela teve lucro ali em pouquíssimos trimestres e nos últimos só prejuízo. E aí você me fala assim, ô Guilherme, mas a receita está aumentando bastante ali, o lucro não deveria subir? O problema é que uma empresa como a Sequoia, empresa de logística, quanto maior a receita da empresa, mais ela vai gastar com pessoas, mais ela vai gastar com aluguel de frota, aumento da frota, mais ela vai gastar com combustível, mais ela vai gastar com armazenagem, mais ela vai gastar com tudo. Então a receita aumenta e os custos aumentam na mesma proporção. Não é uma empresa escalável, que a gente consegue aumentar a receita e não aumenta os custos na mesma proporção. Ela consegue aumentar a receita, mas o custo vai junto. E com isso, ela não consegue ganhar essa escala, né, essa eficiência ao longo do tempo. É lógico que ela consegue, só que é uma eficiência muito incremental ali, né? Não é algo que chama a atenção logo do início. Então ela precisa crescer muito para essa eficiência ela chamar algum grau de atenção ali, ela conseguir gerar um lucro líquido ali satisfatório. E por que isso? Porque o modelo de negócios da empresa é assim. É difícil escalar uma companhia de logística como a Sequoia. Quanto mais você entrega, mais você precisa de pessoas, automóveis, combustível, etc. É um negócio muito difícil, na minha visão, na minha opinião. E aí eu quero chegar aqui a uma conclusão com vocês de tudo isso que a gente avaliou, tá? Você já entendeu o que a empresa faz, você já entendeu ali em relação aos dividendos, né, o que tem no estatuto e o que está acontecendo hoje. Você também já conseguiu entender ali como que estão os números atuais dela, o market cap, a dívida, os principais indicadores, margem, preço ou valor patrimonial, ROI e etc. E a minha conclusão aqui, desse momento atual, né, sobre a Sequoia, a primeira reflexão que eu trago aqui é: veja como a nossa bolsa ela está agora. Né? Imagine que, aqui eu vou pensar com a cabeça de vocês. Você vê lá a Sequoia caindo bastante, a SQL3 caindo bastante, vê ali um fundo como a Alaska investindo, e aí você olha a bolsa como um todo e você fala, poxa, a Sequoia pode ser uma boa oportunidade. Só que diante desses números que a gente olha, e a gente vê aqui no mesmo momento a bolsa como ela está hoje, a gente vê a bolsa com empresas de extrema qualidade e múltiplos baixíssimos. Você vê empresas que crescem, você vê empresas que dão lucro, você vê empresas centenárias com todas essas qualidades que crescem, que dão lucro e que são muito antigas, né, centenárias, com múltiplos baixos, baratas. E num momento como esse da bolsa, a gente pensa que a gente não precisa inventar, né, a gente não precisa inventar muito para a gente poder ganhar dinheiro no longo prazo. A gente pode escolher empresas muito seguras e ainda assim que vão dar um grande potencial ali de valorização para a gente, ou seja, menos risco e um potencial muito satisfatório também de valorização. Então, por que vocês querem buscar empresas que não estão saudáveis no momento como esse atual para investir, sendo que você pode escolher empresas saudáveis, que crescem, que estão baratas da mesma forma, né? Então, é aquela visão que eu sempre tenho, que eu tento trazer para vocês aqui, que é a avaliação relativa. Eu sempre gosto de fazer essa avaliação relativa, né? Eu tenho um dinheiro só para investir e com esse dinheiro, é um dinheiro limitado, eu tenho que fazer uma escolha de investimento. E essa escolha, eu tenho que comparar ela com outras coisas. Se a gente fosse só pensar Sequoia de forma isolada, poderia até fazer sentido correr esse risco, aplicar nela, investir nela ali, correr esse risco. Mas uma avaliação relativa, em que eu olho ela, mas também olho outras, não seria o melhor momento para investir na Sequoia, na minha opinião. Ou então, né, numa avaliação relativa, se a bolsa ela tivesse caríssima, né, com múltiplos muito esticados, poderia fazer sentido você buscar empresas como ela, mas não é esse momento agora. Né? A bolsa não está caríssima, muito pelo contrário, a bolsa está com múltiplos muito baixos. Então, na minha opinião, tendo essa visão, essa avaliação, que não valeria a pena também investir na Sequoia, na minha opinião. Inclusive, na carteira dos nossos clientes, na Evolio Consultoria de Investimentos, na consultoria que a gente tem uma empresa, uma microcap, que é ainda menor do que a Sequoia, que ninguém conhece, pelo fato de ser muito pequena, né? Ninguém conhece, ninguém fala sobre ela, ela é menor em valor de mercado do que a Sequoia,
E eu vejo muito mais potencial nessa outra empresa que a gente tem na carteira dos nossos clientes para o longo prazo. E aí eu queria aproveitar e deixar o convite aqui para vocês, inclusive, se vocês têm dificuldade de montar uma carteira de investimentos, se você tem dificuldade de fazer sua própria escolha, inclusive alocar entre renda variável, entre renda fixa, montar uma carteira ali específica para o seu perfil de investidor, fazer o acompanhamento, a gente faz isso, faz relatório para vocês, a gente faz o planejamento, a gente inclusive pode enviar as solicitações de ordem para vocês não precisarem nem ter o tempo de abrir ali, escolher a empresa e investir, né? A gente faz todo o acompanhamento da carteira de vocês, a gente faz esse gerenciamento ali do portfólio, da carteira de vocês, e obviamente a gente faz isso já com conhecimento do perfil de vocês, já que antes disso a gente faz uma entrevista, né? Vocês têm um consultor particular de vocês, ele faz planejamento, faz entrevista de vocês, vê o seu perfil, vê seus objetivos, vê quais os ativos que você já tem na carteira, ou se você não tem nenhum ativo, inclusive, quer montar uma carteira, faz todo o seu planejamento, faz um acompanhamento e ainda gerencia a carteira de vocês. E tudo isso, obviamente, com empresa credenciada na CVM, com uma consultoria de valores imobiliários e de uma forma extremamente segura para vocês ali, para vocês fazerem o que é importante para vocês, que é cuidar do trabalho de vocês, produzir mais dinheiro e a gente gerencia ali, acompanha e faz a gestão ali do seu portfólio para te dar uma maior rentabilidade com base naquele perfil que você tem. Se vocês quiserem conhecer mais a Evolio Consultoria de Investimentos, a nossa consultoria de valores imobiliários, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui agora. É só ir no link lá da Evolio, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, clica lá que você vai saber tudo. Pode falar diretamente com o nosso time lá, tem um botãozinho do WhatsApp lá que você vai ser direcionado para o WhatsApp, falar diretamente com alguém do nosso time lá. Eles vão te explicar absolutamente tudo o que você precisa saber para a gente montar sua carteira e fazer esse acompanhamento, tá? Você pode tirar todas as suas dúvidas lá. Estou esperando vocês na nossa consultoria. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.